Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós, hoje e para todo sempre. Hoje estamos no dia de número 83 e o título da meditação, da parte da passagem da palavra, como temos feito diariamente, está em 2 Samuel 11, a partir do versículo 1 até o versículo 27. E o título principal é O Rei Davi e Betseba. Querido Deus, queremos te apresentar mais uma vez, ó Pai, a leitura, a explanação e a oração neste dia, neste momento, apresentando ao Senhor, para que o Senhor venha nos orientar com teu Espírito, nos dar entendimento e aplicação de tudo que vamos estar falando, aprendendo, para estarmos também praticando, no nome de Jesus. Amém. Então Davi comete um adultério e um homicídio, né? Então a história decorre ali em 2 Samuel 11, acerca de Davi e a mulher de Urias. É um assunto muito triste, é um assunto que realmente, quando eu li pela primeira vez, eu fiquei assim triste, muito triste, sem entender muito. Um homem que todos me diziam já na igreja, no começo da minha caminhada com o Senhor, Davi, um homem segundo o coração de Deus. E ele não deixou de ser esse homem segundo o coração de Deus. E o mais maravilhoso é o quê? Que a palavra de Deus não omitiu o pecado dele, para que não pensássemos que só aqueles perfeitos, entre aspas, poderia herdar o reino, poderia estar indo para a glória, para o céu, que Jesus teria morrido, mas não, Jesus morreu pelo homicida também e pelo adúltero. Se alguém que está neste momento participando conosco desta leitura da palavra do Senhor, e já fez algo parecido, né? Porque no nosso meio nós convivemos muito com nossos irmãos, e não sabemos muito da vida de todos, e quem sabe dentro, né, do rol de amizades nossa, mesmo que não seja diretamente na nossa igreja, mas até no meio de trabalho, na vizinhança, não tem adúlteros e não tem homicidas. Mas Deus, Jesus, morreu também por esses, né? Mas que haja o que? Arrependimento. E Davi ainda foi pior aos olhos nossos, humanos, porque ele já conhecia o Senhor, tinha sido escolhido pelo Senhor. Um homem de Deus pode falhar, uma mulher de Deus pode falhar, escolhida, ungida, missionário, missionária, pastor, pastora, apóstolo? Pode sim, não deve, mas pode. E nós não podemos seguir o exemplo dessas pessoas, nem tampouco nos abatermos ao ponto de abandonarmos o Senhor, porque A, B, C cometeu tal pecado. Então vamos nos firmar em Jesus, esse sim é o nosso verdadeiro exemplo. Então diz a partir do versículo 1: Tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, presta atenção, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, Davi enviou Joabe e com ele os seus servos e todo Israel, e eles destruíram os amonitas e sitiaram Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Percebeu aqui? No tempo em que os reis saem à guerra, não é? Naquele tempo não é como hoje em dia o presidente manda os soldados simplesmente aqueles heróis da pátria, aqueles que vão lutar pela pátria, pelos Estados Unidos, ou seja, outra nação qualquer. Não, os reis iam também à guerra. Mas Davi não, ele enviou Joabe, ele enviou os servos de todo Israel, aqueles que foram destruir os amonitas, sitiaram Rabá, aquela cidade. Porém, Davi ficou em Jerusalém, tranquilamente. Então, nós estamos em guerra. Nós diariamente, você está em guerra pela sua casa, eu estou em guerra pela minha casa, pela nossa família, pelos nossos conhecidos, por amigos, parentes, não importa. Nós vivemos num mundo em guerra, principalmente o mundo nosso, o mundo espiritual. E nós não podemos ficar tranquilamente passeando em nossa varanda. Nós temos que estar em guerra, lutando pelas madrugadas. O Senhor nos chama para orar, levante, ore, vamos nos levantar, vamos orar durante o dia 2, 3 vezes, quantas vezes necessariamente forem para você estar orando, você esteja orando. Muitas vezes o Senhor, na verdade, nos diz a palavra do Senhor que é para estarmos orando constantemente, sem cessar. Claro que temos os nossos afazeres, temos as nossas atividades, vocês trabalham, vocês são donas de casas, pais de família, mas mesmo em meio a toda essa situação, não esqueça vocês, nós estamos em guerra, vamos continuar orando.
seja o que for que estejamos fazendo, tá? Lavando um prato, ó Senhor, lava a minha vida também, lava a vida do meu marido, limpa o coração dele. Uma roupa, pela mesma forma, tá tomando banho, ó Deus, começa a água cai sobre o meu corpo, assim seja a tua graça sobre a minha vida. Então nós vamos passando diariamente, constantemente em oração. No versículo 2 nos diz ainda assim: ora, aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e se pôs a passear no terraço da casa real, justamente naquele tempo de guerra, né, daquela guerra. E do terraço viu uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. Aquela mulher não tinha intenção, como muitos dizem, de estar aparecendo ali, inclusive creio que ela nem sabia que o rei estava ali. Mas essa não foi a intenção dela, mas ele, por não estar fazendo nada, não estar vigiando, viu a formosura daquela mulher. Então, quando nós não estamos vigiando, podemos ver a formosura de um determinado pecado, de uma determinada situação que vai nos trazer dificuldade no futuro, né? Uma situação que vai nos trazer até a morte espiritual. Então, tendo Davi enviado a indagar a respeito daquela mulher, se apressou logo, que é aquela mulher, né? Disseram-lhe: porventura não é Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Naquele momento que ele ouviu dizer mulher de Urias, o heteu, seu companheiro, aquele que saiu para a guerra, na mesma hora, se ele estivesse vigiando, já teria saído da sua mente, do seu coração, qualquer desejo para com aquela mulher. Mas ele pensou: eu tenho poder, eu sou rei, eu posso fazer o que eu quero. Então ele vai e manda chamar aquela mulher, e ela foi porque foi ordem do rei, não é porque ela foi toda prazerosa, alegre para se deitar com o rei, não. É porque era a ordem do rei. Tenho certeza que ela não queria, mas ela fez. Tanto sim que quando o seu marido morre, ela chora, e chora muito por ele. E a mulher ficou grávida, porque todo pecado traz consequência, e todo pecado aparece, não tem jeito, porque se ela não engravidasse, talvez não, Deus, claro, estava sabendo, ou porventura viria a ser desmascarado futuramente, mas foi imediatamente, não é? Não pôde esconder o seu pecado, então o pecado sempre aparece. Estou grávida, ela mandou dizer. Então Davi mandou dizer a Joabe: envia-me Urias, o heteu. E Joabe o enviou a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, este lhe perguntou como passava Joabe, como estava o povo e como ia a guerra. Que sutileza, né? Com conversinha, não é? Quantos querem ganhar o nosso coração, querem nos destruir, e começa com aquela conversinha e você não percebe porque você não está vigiando. Você confia demais, entrega seu coração totalmente à pessoa, sem primeiro colocar essa amizade, colocar essa vida que está diante de você perante o Senhor. O Senhor é uma boa amizade? Será um bom marido? Será uma boa esposa? Não, e vamos abrindo nosso coração e não percebemos a sutileza daquele que está com a intenção de nos derrotar. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo foi mandado após ele um presente do rei. Entendeu, não é? Presentinho, cuidado, viu, com o que você está recebendo, tá bom? Receba o presente da sua esposa, ou até nem receba, do seu marido até nem receba, mas prefira o dele e o dela. Não daquela que está com intenção maligna para derrotar a sua casa, para derrubar a sua família. Mas Urias dormiu à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. E o contaram a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então perguntou Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Não está tão cansado, afatigado? Por que não desceste à tua casa? Respondeu Urias a Davi: que homem maravilhoso, fiel. A arca e Israel e Judá estão em tendas, e Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao relento. E entrarei eu na minha casa para comer e beber, e para me deitar com minha mulher? Como não vives tu, ó rei, completando aqui eu digo, e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: fica ainda hoje aqui, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o dia seguinte. E Davi o convidou a comer e a beber na sua presença, e o embebedou. E à tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama com os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. Pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. Escreveu na carta: ponde Urias na frente, onde for mais renhida a peleja. Chega a doer quando a gente lê algo assim. E retirai-vos dele, para que seja ferido e morra. Quantos nós estamos fazendo
né, o bem e querem nos destruir, querem nos matar, talvez de repente, não literalmente, mas destruindo os nossos sentimentos, seja na família, seja o marido, seja a esposa, seja os filhos. Enquanto Joabe sitiava a cidade, pôs Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. Eu fico pensando, querido, que homem tão sincero, ele conhecia a sinceridade de Urias, que manda uma carta, tudo bem, que podia estar ali selada e tudo, mas pela mão do próprio homem que ele estava destinando à morte, porque ele confiava naquele homem. Quando os homens da cidade saíram e pelejaram contra Joabe, caíram alguns do povo, isto é, dos servos de Davi. Morreu também Urias, o heteu. Então Joabe mandou dizer a Davi tudo o que sucedera na peleja e deu ordem ao mensageiro dizendo: quando tiveres acabado de contar ao rei tudo o que sucedeu nesta peleja, caso o rei se encolerize e te diga: por que vos chegastes tão perto da cidade a pelejar? Não sabias vós que haviam de atirar do muro? Quem matou Abimeleque, filho de Jerubezete? Não foi uma mulher que lançou sobre ele do alto do muro a pedra superior do moinho, de modo que morreu em Tebez? Porque chegastes tão perto do muro, então dirás: também morreu teu servo Urias, o heteu. Ali foi o sinal, né? Quando ele se encolerizasse, quem foi que morreu? Quem foi que chegou perto? Quem foi que Abimeleque matou? Aí diria para que ele se acalmasse, que Urias estava morto e o pecado dele encoberto aos olhos dele. Partiu, pois, o mensageiro e, tendo chegado, referiu a Davi tudo o que Joabe lhe ordenara. Aí vai decorrendo, né, os textos, os versículos. E no 26 diz: ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, o chorou. E passado o tempo do luto, mandou Davi recolher a sua casa, e ela lhe foi por mulher e lhe deu um filho. Mas isto que Davi fez desagradou ao Senhor. O que estamos fazendo não é para agradar o homem, muitas vezes queremos a recompensa de uma boa palavra, uma batidinha no ombro, isso faz parte do nosso ego, do nosso ser humano, mas nós não devemos primar por isso, mas sim, que se vamos estar agradando ao Senhor ou não. Amanhã, né, continuaremos nesta incrível caminhada com Deus, né, que é o autor da palavra, para entendermos melhor o que houve, né, a partir daquele momento. Muitos já conhecem, novos estão participando conosco. Fico feliz de receber a palavra sempre de alguém, agradecendo a Deus que nunca sentiu tanta alegria em ler a palavra como nestes dias que nós estamos fazendo assim, que o Velho Testamento era tão difícil para ele e para ela, e tem sido maravilhoso porque estamos fazendo assim, e eu fico feliz pelo Senhor, não é? E principalmente por você que está fazendo conosco esta caminhada com Deus durante este ano. Querido Deus, eu quero colocar diante de Ti cada uma dessas vidas. Eu quero Te pedir perdão, Senhor, em primeiro lugar por minha vida, por mim, Senhor, por minha casa. Oh, Deus querido, e coloco também diante de Ti esse Teu filho, filha, que está orando comigo neste momento, e peço perdão por ele e pela sua casa, e que possamos estar com os nossos olhos abertos, atentos a tudo, para que façamos somente o Teu querer, a Tua vontade, e nos afastemos do pecado, porque tão fortemente bate a nossa porta, a nossa vida, mas que possamos rejeitá-lo, que não possamos cair no erro que Davi caiu, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus. Então que sejamos pessoas de segundo o coração de Deus, mas também com entendimento de permanecermos assim, nos mantermos assim diante do Senhor todos os dias, meses e anos nas nossas vidas. Senhor, toma o lar da tua filha, do teu filho, e vejam que tem alguém cometendo um pecado, seja de adultério, Senhor Deus, seja um homicídio com a língua, destruindo a esposa, destruindo o marido, destruindo os filhos, filhos destruindo seus pais. Que o Senhor entre agora com tua providência, envia anjos neste lar e socorre, Senhor, para que o teu nome seja glorificado, engrandecido, esse teu filho, essa tua serva possa levantar as mãos e glorificar o teu nome. Com amor em Cristo Jesus, missionária auxiliadora Freitas.